Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6h27 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, trazendo muitas informações aqui nesse break local para você, torcedor do futebol carioca e também que gosta de esportes, na Bradesco Esportes FM 91.1, na Cidade Maravilhosa. Vamos destacar o seu clube de coração, começando pela equipe do Botafogo. Tia Leal me chama. Passado o clássico diante do Flamengo, na Arena Botafogo, no sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo foca agora exclusivamente nesta semana para a partida do próximo domingo na Arena Condá, diante da Chapecoense. E para este jogo, o técnico Ricardo Gomes não vai poder contar com o volante Ayrton, que está suspenso, ele que recebeu o 3º cartão amarelo no clássico do último sábado. Em entrevista exclusiva ao programa Bradesco Esporte Clube, apresentado por Fábio Azevedo, Roberto Miranda, ídolo do Botafogo e ex-atacante do clube nas décadas de 1960 e 1970, afirma que o momento do time não é bom no Campeonato Brasileiro. O momento do Botafogo é um momento meio assim indigesto, porque é a condição da nossa colocação, entendeu? Que é uma colocação que não é grandes coisas. Mas eu tenho certeza que o Botafogo sairá dessa ainda. O jogador, que foi tricampeão mundial com a seleção brasileira no México em 1970, foi só elogios ao desempenho do meio-campo Camilo nessas últimas partidas com a camisa do Botafogo. De acordo com Roberto Miranda, o jogador mudou o time. Eu acho que ele entrou, modificou bem ali o time do Botafogo, o meio-campo, reforçou bastante, né? E eu acredito que até com mais tempo que eles vão pegar mais entrosamento, aí vai melhorar mais, né? Aí, portanto, este Roberto Miranda, ídolo da torcida do Botafogo e que foi inclusive tricampeão mundial com a seleção brasileira em 1970, na Copa do Mundo disputada no México. Tia Leal para a Rádio Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, Cidade Maravilhosa. Às vésperas do confronto diante do Santa Cruz, técnico Jorginho pôde contar com uma notícia positiva. Reforço indicado pelo mesmo, Júnior Dutra está regularizado no bid da CBF e será peça importante para a equipe na sequência das competições. O jogador veio do Al Arabi e teve a documentação toda aprovada na tarde desta segunda-feira e já teve o nome publicado no bid da CBF. O Vasco da Gama, que viaja hoje para o duelo diante do Santa Cruz, pensando em reverter a vantagem para o adversário, já que no empate em 1-1 sofreu um gol em casa, o que é ruim para a equipe mandante da primeira partida. O técnico Jorginho vai ter de arrumar uma solução para a defesa cruzmaltina, já que não poderá utilizar-se de Luan, já presente na seleção brasileira olímpica. O treinador também aguarda a chegada de Ederson, atacante que vem do Cachoeira Reysol, e teve também a aprovação do treinador. Jorginho agora conta com Júnior Dutra, Ederson também como opções, Leandrão e Thales para o ataque, que era a grande reclamação do treinador. Inclusive, antes da partida do Luverdense, ele falou que o elenco do Vasco sempre viajava com os jogadores na conta do chá, ou seja, um elenco muito pequeno para a disputa de campeonatos de um período longo, como é a Série B e a Copa do Brasil. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6h32 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na Cidade Maravilhosa. Lembrando para você que estamos só começando, vamos até ali mais ou menos às 9h30, 9h55, trazendo informações
nos breaks locais aqui na Rádio do Seu Esporte. Após isso, às 10 horas da manhã, tem nossa área, primeira edição, 1 hora de conteúdo exclusivo do Rio, aqui na Rádio do Seu Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6 horas e 57 minutos no Rio. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei contigo durante o break local, trazendo muitas informações para você aqui na cidade maravilhosa, 91.1 Bradesco Esportes FM, sempre destacando seu clube de coração e muito mais aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos falar do Flamengo. Quem me chama é Bruno Lousada com informações do Rubro Negro. Só dá para ter uma certeza com relação à novela Diego Ribas no Flamengo. Ela não passa de hoje. O jogador precisa ter a sua rescisão de contrato oficializada nesta terça-feira, que é o dia do fechamento da janela internacional para o futebol brasileiro. 2 advogados cuidam do caso na Turquia e um dos principais empecilhos é o fuso horário de 6 horas do Brasil para a Turquia. Caso o fim do vínculo do jogador com o Fenerbahçe seja confirmado, o Flamengo pode anunciar Diego ainda hoje ou até amanhã, já que as partes já têm os termos definidos entre si e um contrato encaminhado. Diego Ribas está no Brasil de férias e só aguarda a oficialização da rescisão de contrato para poder assinar com o Flamengo um vínculo de 3 temporadas. Aos 31 anos, Diego Ribas está fora do Brasil desde 2004 e já é um sonho antigo do Flamengo, que em 2012 tentou também contratar o jogador, mas não teve sucesso na negociação. Na última temporada, Diego atuou em 45 partidas pelo Fenerbahçe e marcou 3 gols. Tá certo, esse é o Flamengo em destaque é 91.1 Cidade Maravilhosa. Lembrando que você pode interagir comigo 964-338136, 964-338136 é o telefone do nosso WhatsApp aqui na Bradesco Esportes FM. Dê sua opinião, mande seu áudio sempre com um som alto e claro, aqui na Rádio do Seu Esporte. Não vale gritar, mas também se falar muito baixinho fica complicado a gente ouvir no ar aqui na Bradesco Esportes FM. Se identifique até para que você mesmo possa saber que é você falando no ar aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos falar de seleção brasileira aqui na Rádio do Seu Esporte. Brasil! Ranieri Borges me chama com informações. Que o técnico Rogério Micali divulgou a lista de 4 atletas que são suplentes e ficam à disposição caso haja algum corte por lesão comprovada. São eles Valdívia, meia do Internacional, Felipe Viseu, atacante do Flamengo, Gustavo Henrique, zagueiro do Santos e Jean, goleiro do Bahia. Lembrando que só pode haver substituição na lista dos 18 convocados para as Olimpíadas caso haja alguma lesão comprovada em um dos atletas. Segue mais ou menos os mesmos moldes, né, da Copa América e competição FIFA, esse tipo de situação. Normalmente há corte sim, né? Sempre tem um que se machuca, a gente torce para que não, mas quem está na lista de suplentes, né, sempre há essa esperança de entrar na vaga de alguém. É claro que a gente não torce para que nenhum atleta se machuque na seleção olímpica, mas acaba acontecendo algo desse tipo, alguém que é reprovado na questão médica, dentre outras situações. Por enquanto ainda nada disso aconteceu. 7 horas, 1 minuto no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7 horas 24 minutos no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. Vamos falar do seu clube de coração aqui na Rádio do Seu Esporte, hora do Fluminense. Gabriel Esquerdo me chama.
E o Fluminense vem se movimentando no mercado e acertou ontem a contratação de mais 2 jogadores. O meia argentino Cláudio Aquino, do Independente, será emprestado pela equipe argentina por 1 ano e o tricolor terá a opção de compra no final desse contrato de empréstimo. Além dele, o Fluminense também acertou a contratação do equatoriano Júnior Sornosa, jogador do Independente Del Valle, mas esse atleta só poderá vestir a camisa do Fluminense a partir do ano de 2017. Isso porque o seu clube vai disputar a final da Libertadores e essa competição só se encerra após o fechamento da janela para transferências internacionais. O diretor de futebol do Fluminense, Jorge Macedo, vai viajar, inclusive, para o Equador para acertar os detalhes finais da contratação desse atleta, que irá assinar um pré-contrato com o Fluminense. Além deles, o Fluminense anunciou de forma oficial o atacante Wellington Silva, revelado na base do Fluminense, mas que já vinha treinando nas Laranjeiras. Restava apenas a liberação do Arsenal, que aconteceu na tarde de ontem. Mas, para contar com todos os reforços que o Fluminense vem contratando, vai precisar correr para registrá-los todos ainda hoje, já que hoje é a data que se fecha a janela de transferências internacionais e pelo menos 4 jogadores precisam ter seus nomes publicados no bid da CBF. São eles os meias Danilinho e também o Cláudio Aquino, argentino, além dos atacantes o Wellington Silva e do Paraguai o Alexis Rojas. Ontem o Fluminense já conseguiu fazer a publicação do nome de Marquinho no Boletim Informativo Diário e o atleta já está liberado para enfrentar o Atlético Paranaense no próximo domingo. Esses 4 jogadores, caso sejam regularizados, também devem ser relacionados pela primeira vez já para a partida da próxima semana na Arena da Baixada. O Fluminense está de folga hoje e se reapresenta amanhã para começar a preparação para esse duelo contra o Furacão. Jogo difícil, já que a equipe paranaense hoje ocupa a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Gabriel Esquerdo, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. No Vasco da Gama, técnico Jorginho já tem um reforço regularizado para a sequência dos campeonatos. Trata-se de Júnior Dutra, que veio do Al Arabi e teve um nome publicado no bid da CBF no fim da tarde dessa segunda-feira. Outro reforço que foi confirmado via site oficial foi Ederson, jogador que vem da equipe do Cachoeira Reysol e que foi artilheiro do Brasileiro de 2013 com a camisa do Atlético Paranaense. A documentação do jogador ainda é guardada para que haja a regularização do mesmo. O nome de Riascos circunda São Januário. Hora da equipe do Botafogo, aqui em 91.1, cidade maravilhosa, quem chega com o Botafogo é Tia Leal. No clássico diante do Flamengo no último sábado na Arena Botafogo, o árbitro da partida relatou na súmula que objetos foram arremessados no gramado vindos das 2 torcidas nas comemorações de alguns dos gols. As imagens serão analisadas pela Procuradoria do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e os clubes podem ser multados entre 100 e 100 mil reais, segundo o item 3 do artigo 213 do CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Como os objetos não atrapalharam o andamento da partida, a perda de mando de campo é improvável. O Botafogo alega ter identificado e entregue os infratores para a polícia, o que o eximiria de culpa. Tá certo, esse é o Botafogo aqui na rádio do seu esporte. Vale ressaltar para o torcedor, não é nada legal jogar objetos no campo, né? Isso pode prejudicar a sua equipe. Imagine só, o Botafogo fez todo um investimento lá na Arena Luso Brasileiro, né? Arena Botafogo, e de repente por causa de um objeto fica sem mando de campo ou algo desse tipo. Sorte que o juiz relatou para os 2 lados, ou seja, houve dos 2 lados se jogar objetos no gramado, mas que não é nada legal, né, esse tipo de situação. Botafogo em destaque aqui na Rádio Esporte. Agora é o Flamengo. Bruno Lousada me chama com informações. Nesta semana, o Flamengo busca a regularização da situação de Leandro Damião. O atacante já treina com a equipe, mas ainda não apareceu no boletim informativo diário da CBF. Mas o clube tem até sexta-feira para regularizar o jogador e ele poder ficar à disposição do técnico Zé Ricardo para estrear contra o América Mineiro na segunda. Outro jogador que também pode fazer o primeiro jogo pelo Flamengo é o zagueiro argentino Donati. Ele já está no bid da CBF.
Tá certo, esse é o Botafogo em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Para finalizar aqui, informações do futebol internacional com Jean Dutra. A UEFA anunciou a lista com 10 jogadores finalistas na corrida pelo prêmio de melhor jogador da Europa da temporada passada. A lista divulgada pela entidade não tem o atacante brasileiro Neymar do Barcelona, que aparece apenas na 19ª posição, empatado com Iniesta. Porém, seus companheiros Messi e Soares estão na disputa. O argentino, inclusive, é o atual vencedor. O português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, também aparece como forte candidato. A lista segue com Gareth Bale, do Real Madrid, Gianluigi Buffon, da Juventus, Griezmann, do Atlético de Madrid, Toni Kroos, do Real Madrid, Lionel Messi, do Barcelona, Thomas Müller, do Bayern de Munique, Manuel Neuer, também do Bayern de Munique, Pepe, do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, Luis Soares, do Barcelona. Jean Dutra para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse futebol internacional aqui 91.1, cidade maravilhosa, 7 horas 30 minutos no Rio. Você está na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 7 horas 31 minutos no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, Rádio Seu Esporte. Lembrando que o Atlético Mineiro bateu a equipe do Coritiba por 2-1 no dia de ontem, com boa atuação do Robinho fazendo os gols da partida. O que impressionou também foi a boa atuação de Kleber pelo lado do Coritiba, ele que deu um passe de letra para o gol de Carlinhos, o gol que foi único da equipe paranaense. Você está na Rádio Seu Esporte 91.1 na cidade maravilhosa. E olha só, o esquema de fraude na Rússia, né, a questão dos frascos que foram fraudados na questão do antidoping, tem causado reação da Agência Mundial Antidoping. Isso foi divulgado ontem e, para os especialistas em combate ao doping, o nível de sofisticação do esquema e de comprovação são inéditos na história do esporte. E esse documento pode ser um divisor de águas desde a luta contra a fraude nas disputas. A WADA iniciou uma investigação comandada pelo professor e advogado esportivo Richard McLaren, que foi duro no relatório, inclusive apontando que Vladimir Putin usa o esporte por cunho político. Sendo assim, a WADA pede ao COI que exclua os russos dos Jogos Rio 2016. Essa questão já tem se arrastado há algum tempo, né? E tem sido bastante complicado nessa questão. De acordo com a investigação, o sistema permitia transformar um exame antidoping positivo em negativo e funcionava sob a supervisão do Ministério dos Esportes da Rússia e do Serviço Federal de Segurança, antiga KGB. O COI anunciou que fará hoje uma reunião para estudar possíveis punições. Até agora, só o atletismo russo está proibido de disputar as Olimpíadas. Ainda falando sobre Olimpíadas, campeão em Atenas, Rodrigo Pessoa será reserva da equipe de saltos no Rio 2016. O cavaleiro foi preterido por Doda Miranda, além de Pedro Venes e Stefan Barcha na modalidade. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7 horas e 53 minutos no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte 91.1, na cidade maravilhosa, o melhor dial esportivo do Brasil e do mundo. Tudo que acontece no seu clube de coração, você fica sabendo aqui na Rádio Seu Esporte. Eu sou o Juan Rodrigues, estarei contigo nesse break local, trazendo muitas informações para vocês. Vamos falar de Vasco da Gama? Vasco da Gama, que tem um confronto importante diante do Santa Cruz, que acontece nesta quarta-feira, e tem de reverter a vantagem da equipe do Santinha, pois empatou em casa e o gol fora de casa vale como critério de desempate. Júlio César falou em São Januário sobre as condições do Vasco na Copa do Brasil. A Copa do Brasil é diferente, né? Já foi assim já contra o Remo.
São partidas decisivas, a gente está ciente disso, a gente vai para lá mesmo de encarar como uma decisão mesmo. Jogo importantíssimo para o clube, para nós jogadores. Temos totais condições de chegar lá e vencer. Tá aí, esse é o lateral Júlio César falando sobre a Copa do Brasil aqui na rádio do Seu Esporte, dando totais condições à equipe de São Januário de vencer. E vamos falar da equipe do Flamengo. Quem chega com informações aqui na rádio do Seu Esporte é Bruno Lousada. Hoje é o dia D para a negociação entre Diego Ribas e Flamengo. A rescisão de contrato do jogador com o Fenerbahçe tem que ser oficializada até essa terça-feira, que é o fechamento da janela internacional para o Brasil. Advogados negociam o caso na Turquia e depois do fim do vínculo do jogador com o clube turco, ele poderá assinar o contrato de 3 anos com o Flamengo. Tá, informações do Flamengo aqui na rádio do Seu Esporte. Vamos mudar de esporte, somos a Rádio Olímpica aqui na Bradesco Esportes FM. Informações do vôlei com Jean Dutra. O técnico da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, José Roberto Guimarães, definiu os 3 últimos cortes para formar a equipe que disputará a Olimpíada do Rio de Janeiro em agosto. A líbero Camila Bright e a oposto Tandara e também a levantadora Roberta ficaram de fora. O Brasil irá nos Jogos Olímpicos com as levantadoras Dani Lins e Fabiola, as ponteiras Fernanda Garay, Natália, Jaqueline e Gabi, as centrais Thaísa, Fabiana, Jussiele e Adenísia, a oposto Sheila e a líbero Leia. Já a seleção masculina do treinador Bernardinho também anunciou os cortes de Murilo, Isaac e Brandler. Dos 3 cortes, Murilo é a principal surpresa, já que é um dos veteranos da equipe e capitão da seleção. A seleção masculina de vôlei vai com os levantadores Bruninho e William, os ponteiros Lucarelli, Maurício Borges, Lipe e Douglas Souza, os opostos Wallace, Evandro, os centrais Lucão, Maurício Souza e Éder, e o líbero é o Serginho. Jean Dutra para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora de seleção brasileira aqui na rádio do Seu Esporte, Ranieri Borges. Coordenador da Seleção Olímpica, Erasmo Damiani, fala sobre as liberações de Marquinhos, do PSG, e Renato Augusto, do Beijing Yuan, da China. Ambos se apresentarão com atraso. Marquinhos na quinta-feira pela manhã, enquanto Renato Augusto apenas no dia 27, quando a seleção viaja para Goiânia para enfrentar a equipe do Japão em um amistoso preparativo no dia 30, no estádio Serra Dourada. E sobre a liberação desses 2 atletas, quem dá mais detalhes aqui no som da Bradesco Esportes FM é Erasmo Damiani, coordenador da Seleção Olímpica. O fundamental é isso, é que nós conseguimos que os clubes liberassem os atletas, né? Não sem ter uma briga entre seleção e clube, e sem ter uma briga entre atleta e clube. Agora, ao mesmo tempo, nós entendemos a situação dos clubes. Nós fizemos várias ligações, né? Conversamos bastante com o Paris Saint-Germain, né? Principalmente seus representantes também, para que nós tivéssemos esse consenso. Então, o Paris treina até dia 20 na França, dia 21 vai para os Estados Unidos. Então, em comum acordo, nós achamos melhor que o Marquinhos se apresentasse aqui já no dia 21 e ele fez essa parte de preparação com o Paris Saint-Germain. Quanto ao Renato Augusto, começamos a conversar no dia 12 de julho, né, com o clube. Então, o clube teve 2 dias para nos dar uma resposta. O Beijing joga a Copa Chinesa, eles têm um jogo de volta agora, um jogo decisivo. Então, eles solicitaram que ele pudesse jogar no dia 26, assim que terminasse o jogo, ele retornaria. A diferença do Renato Augusto é que nós conversamos no dia 12, não fizemos a convocação no dia 29. Realmente o Renato Augusto veio depois. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio Seu Esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. O Emerson Minori Bonioli, ele fala aqui, parabéns galera, que Deus abençoe, sempre grande abraço de Kakamigahara, no Japão, estou sempre de olho. Grande abraço também ao Emerson Minori Bonioli. Temos a participação do ouvinte de final telefone 1517 perguntando se realmente o Diego Ribas vai assinar
com o Mengão e se ele entra na briga pelo título. Se vier para o Brasil, muito dificilmente Diego assine com outro clube. A chance dele ficar no Flamengo é muito grande, né? E realmente o Flamengo vai ficar com um time muito bom no papel. Fica só a pergunta se vai conseguir jogar o que representa no papel em campo, né? Porque tem essa questão, não adianta só ter um bom time no papel se em campo não rendeu. O próprio Flamengo é exemplo disso em épocas anteriores. Você está na Bradesco Esportes FM, participe conosco na rádio do seu esporte, através do nosso WhatsApp 964-338136, 964-338136. Você pode emitir a sua opinião aqui na rádio Seu Esporte 91.1. Cidade maravilhosa, 8 horas em ponto no Rio de Janeiro. Essa é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes. 8 horas, 1 minuto no Rio, você está na rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues, nesse break local, trazendo informações para vocês em 91.1, cidade maravilhosa. E o Barcelona está de olho em reforços para a sequência das temporadas. O nome da vez é Gameiro, que pode chegar na equipe catalã. O time está bastante interessado no jogador que defendeu Sevilha na última temporada. E segundo o Sport, o Barça irá investir no máximo 25 milhões de euros para levar o jogador. O francês é o desejo para ser a alternativa de Suárez, mas os Blaugrana rejeitam entrar em loucuras para conseguir esse objetivo e levar o jogador para a equipe. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8 horas, 24 minutos no Rio, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei destacando seu clube de coração aqui em 91.1, na cidade do Rio de Janeiro. Vamos começar com o Tricolor. Fluminense em destaque com Gabriel Esquerdo. E o Fluminense praticamente acertou a contratação de mais 2 jogadores. Um deles para atuar ainda esse ano e outro que vai vestir a camisa do Fluminense a partir de janeiro de 2017. O meia argentino Cláudio Aquino, jogador do Independiente da Argentina, foi emprestado por um ano ao Tricolor e vai chegar ainda hoje nas Laranjeiras para realizar exames médicos. Já o outro jogador é o equatoriano Júnior Sornosa, o jogador do Independiente Del Valle, que vai defender o clube na final da Libertadores, só será liberado pelo clube equatoriano para defender o tricolor no ano de 2017. O Fluminense deve assinar um pré-contrato com o jogador ainda esta semana. Tá aí, esse o Fluminense destaca aqui na rádio do seu esporte. Vamos ao Vasco da Gama? E o lateral esquerdo Riascos falou sobre uma das contratações do Cruz Maltino. Júnior Dutra, já regularizado com o nome no BID, inclusive esteve em São Januário, na última movimentação antes da partida diante do Santa Cruz. E Júlio César vai falar sobre as impressões que teve do atleta. O que eu vi, já dá para perceber que ele vai nos ajudar muito dentro de campo, né? Um jogador de muita força, de velocidade, apesar de ser alto, tenho certeza aí que ele vai dar muita alegria à torcida. Tá aí, esse é o Júlio César falando sobre o Vasco da Gama aqui na rádio do seu esporte.
Hora do Flamengo, em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte com Bruno Lousada. O Flamengo tem um jogador treinando com a seleção olímpica, o meia-atacante Lucas Paquetá, campeão da Copa São Paulo deste ano, foi um dos 7 jogadores sub-20 convocados pelo técnico Rogério Micali para integrar os treinamentos da seleção olímpica. Felipe Viseu é um dos 4 suplentes na lista. Ele apenas será chamado em caso de lesão de algum dos 18 convocados inicialmente. Viseu ainda tem idade para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Felipe Viseu que é bastante jovem, né? Resta saber, né, se durar até Tóquio a questão do protagonismo dele, se o jogador ainda estará no Flamengo, né? Você está na Rádio do Seu Esporte, vamos ao Botafogo. Thier Leal me chama com informações. Roberto Miranda, ídolo da torcida alvinegra e campeão mundial em 1970 com a seleção brasileira no México, em entrevista exclusiva à Bradesco Esportes FM no programa Bradesco Esporte Clube, apresentado por Fábio Azevedo, elogiou bastante o centroavante chileno Gustavo Canales, que fez a sua estreia no segundo tempo no jogo do último sábado diante do Flamengo. Tá aí o Botafogo em destaque, 91.1 Cidade Maravilhosa. Vamos agora com informações do automobilismo aqui na Bradesco Esportes FM. O James Azevedo chega com informações da Stock Car aqui na Rádio do Seu Esporte. Na Stock Car, a rodada dupla deste final de semana aconteceu em Cascavel, no Paraná, e teve como vencedores Cacá Bueno, da equipe Red Bull, e na segunda prova, Rubens Barrichello. O ex-competidor da Fórmula 1 e atualmente guiando pela equipe Full Time na categoria brasileira, conquistou a vitória na linha de chegada em final apertado contra o companheiro de equipe, Alan Kodair. Júlio Campos fechou o pódio da segunda bateria. No campeonato, o piloto Felipe Fraga, da equipe CMED Racing, lidera a tabela de pontuação dos pilotos com 133 pontos. Em segundo vem Marcos Gomes com 112. A próxima corrida da Stock Car acontece no dia 11 de setembro, com a Corrida do Milhão no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Estamos de volta aqui na Rádio do Seu Esporte para destacar a seleção brasileira. Brasil! Quem chega com informações sobre a seleção aqui em 91.1 Cidade Maravilhosa é Ranieri Borges. Em entrevista ao site oficial da Confederação Brasileira de Futebol, atacante Gabigol afirma que quer formar dupla de ataque na seleção olímpica com o Neymar. No entanto, diz que ainda não está no mesmo patamar do jogador do Barcelona. Não, mesmo patamar eu acho que não, mas vou lutar muito para chegar um dia perto do Neymar. Ele é um grande jogador, é meu ídolo. Então estou muito contente de reencontrar ele agora na seleção, poder jogar um pouco mais do lado dele, que foi muito rápida a nossa dupla. Então estou muito contente dessa oportunidade, não só com ele, mas com todos os jogadores. E eu espero que a gente possa ajudar sim a seleção brasileira a levar esse título. Tá, e esse o Gabigol, né, o Gabriel, falando sobre a situação da dupla com o Neymar. Fato é que o Gabigol está muito cotado para ser titular da seleção brasileira, inclusive com a camisa número 9, que foi de Ronaldo Fenômeno, dentre outros grandes jogadores, camisa 9 da seleção brasileira. 8 horas, 30 minutos no Rio, você está na Rádio do Seu Esporte, a Bradesco Esportes FM, sempre com muitas informações para vocês. Vamos falar de futebol do Rio de Janeiro, aqui na Bradesco Esportes FM
a rádio do seu esporte, cidade maravilhosa. Afinal, não são só os 4 grandes aqui em 91.1. Tivemos um Macaé em campo, o Macaé que empatou, né, a partida em 1-1 e segue na zona de rebaixamento, empate contra o Botafogo de São Paulo. Agora, apesar de ter saído na frente do marcador, o Leão do Norte Fluminense não lamentou o empate, pois ele acontece fora de casa e contra o vice-líder do Grupo B da competição, Macaé, que tem duelo contra a Portuguesa no próximo sábado, dia 16. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8h54 no Rio. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei contigo aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 da cidade maravilhosa. Manhã de sol no Rio de Janeiro, né? Apesar de um certo frio, sabe aquele sol mentiroso? Tá mais ou menos desse jeito a temperatura aqui na cidade maravilhosa. Vamos destacar o seu clube de coração aqui na rádio do seu esporte, começando pelo Fluminense. Quem chega com informações é Gabriel Esquerdo. E o Fluminense anunciou de forma oficial a contratação do atacante Wellington Silva, jogador revelado nas categorias de base do Fluminense e que foi vendido muito novo ainda para o Arsenal. Teve passagens por clubes na Espanha e também na Inglaterra por empréstimo, o último deles, o Bolton, time inglês que disputa a segunda divisão da Premier League. Agora, o Wellington Silva deve ser apresentado amanhã nas Laranjeiras e tem que ser regularizado ainda hoje para que tenha condições de participar do time do Fluminense ainda nesse ano. É, o Wellington Silva que jogou no Bolton, que caiu para a terceira divisão do futebol lá da Inglaterra. Foi um dos rebaixados, depois de muito tempo na história, chegou a ficar 10 anos na Premier League, caiu para a segunda divisão esse ano. Foi o derradeiro descenso para a Série C do futebol da Inglaterra. Vamos com informações do Botafogo. Tia Leal me chama. O jornal Bild, um dos maiores da Alemanha, noticiou que o TSV 1860 Munique estaria receoso com relação à contratação do atacante Ribamar, que defendeu o Botafogo no primeiro semestre. De acordo com o diário alemão, os exames médicos constataram uma lesão muscular na coxa. Porém, o técnico Costa Runjaic elogiou bastante o atacante de 19 anos, o que indica que o atleta será utilizado mesmo com a lesão muscular. O jogador, que deverá ser a contratação mais cara da história do clube, deve assinar nesta semana o seu contrato com o clube alemão. É, o Ribamar, né? Contratação mais cara do TSV Munique, né? Muito se aposta nesse jogador pelos lados da Alemanha, né? Não sei se vale tanto, mas pro Botafogo acabou sendo um bom negócio. 8h57 no Rio, vamos destacar a seleção brasileira? Brasil! Quem chega com informações é Ranieri Borges aqui na rádio do seu esporte. E a CBF divulgou a numeração que os jogadores usarão na camisa durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O goleiro Fernando Praz do Palmeiras terá a camisa número 1, enquanto o Wilson do Atlético Mineiro a 18. Entre os zagueiros, Marquinhos do PSG vestirá a 4, Rodrigo Caio do São Paulo a 3 e Luan do Vasco a 14. Entre os laterais, William do Internacional terá 13, o número 6 fica com Douglas Santos do Atlético Mineiro e 2 com Zeca dos Santos. No meio de campo, 12 vestirá Wallace do Grêmio, 15 Rodrigo Dourado do Internacional, 16 Thiago Maia do Santos, 8 Rafael Alcântara, o Rafinha do Barcelona, 5 Renato Augusto, jogador do Beijinhuan, enquanto 17 vestirá Felipe Anderson da Lazio. No ataque, 10 terá Neymar do Barcelona, 9 Gabigol do Santos, 11 Gabriel Jesus do Palmeiras e 7 o atacante Luan do Grêmio. É, tudo indica que se a numeração for indicação de time titular, vai ser um time bastante ofensivo. O do Rogério Micali com quase todos os jogadores ali de ataque que esperávamos, né? O Luan, o Gabigol, o Gabriel Jesus e o Neymar talvez armando as jogadas para esses. Você está na Rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM.
Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. E você está em 91.1 Cidade Maravilhosa, Bradesco Esportes FM. Olhem só, a Série B do Campeonato Carioca está parada na questão do triangular final. E, inclusive, teremos a decisão no pleno do TJD no próximo dia 20, às 6 horas da tarde, para que a competição seja reiniciada. E o Campus estrearia diante do Nova Iguaçu fora de casa. Para dar ritmo aos jogadores, a equipe está no Espírito Santo, onde bateu o Atlético Itapemirim pelo placar de 1-0, gol marcado pelo zagueiro Leandro. A partida serviu para dar ritmo aos atletas que estão parados desde a final da Taça Corcovado, realizada no dia 29 de junho, na qual o Campus venceu o Americano por 3-1 no estádio em Cardoso Moreira. Inclusive o técnico da equipe, o Rafael Soriano, gostou bastante da atuação. Ainda por aqueles lados do futebol carioca, principal jogador do Volta Redonda nessa campanha da Série D, onde foi o primeiro colocado do grupo, Maílson, de 28 anos, vai atuar no futebol indiano após ser contratado pelo Northeast United, da cidade de Guwahati, na Índia. O jogador havia jogado por lá em 2015, quando foi campeão pelo Chennai da primeira edição do torneio. 9 horas em ponto no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 9 horas 26 minutos no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui nesse break local trazendo muitas informações do futebol nacional e internacional para você aqui na rádio do seu esporte, começando falando de Vascão. O Vasco da Gama, que ainda pode ter o benefício da chegada de Riascos. Desentendido com o Cruzeiro, o jogador pode mudar de casa e voltar para o Cruz Maltino numa transferência no mesmo molde da que rendeu o primeiro empréstimo ao jogador. Júlio César optou sobre essa situação e também sobre a questão da fala denegrindo a imagem do Cruzeiro de Riascos. Para o jogador, não houve nenhuma forma de denegrir o Cruzeiro, e sim um tropeço na linguagem do português. A gente já sabia que ele gostaria de ter permanecido aqui no Vasco, né? Mas depois, vendo a entrevista dele, eu acho que ele acabou se enrolando um pouco no português. Eu acho que ele não quis, de forma nenhuma, menosprezar o Cruzeiro. Acho que ele colocou umas palavras erradas ali, tanto que ele pediu desculpa depois. Torce aí para que dê certo na carreira dele, que ele consiga aí superar esse problema que ele teve agora e quem sabe aí também ele possa voltar pro Vasco também nos ajudar. Tá aí, o Júlio César falando sobre o caso Riascos aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Vamos à equipe do Botafogo? Thier Leal chega com informações do Alvinegro. Em entrevista exclusiva ao programa Bradesco Esporte Clube, apresentado por Fábio Azevedo, Roberto Miranda, ídolo do Botafogo nos anos de 1960 e também na década de 70, exalta a capacidade técnica de Camilo, afirmando que o jogador mudou o time. Eu acho que ele entrou, modificou bem ali o time do Botafogo, o meio-campo, reforçou bastante, né? E eu acredito que até com mais tempo que eles vão pegar mais entrosamento, aí vai melhorar mais, né? Tá aí, informações da equipe do Botafogo aqui na rádio do seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
Hora de futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM, porque José Mourinho já separou a lista dos 25 atletas que vão para a International Champions Cup, que terá o próximo jogo do Manchester contra o Dortmund, uma competição nos moldes de competição de amistosos, onde o Manchester vai enfrentar o Borussia Dortmund. Nessa lista, apenas um brasileiro presente. Andreas Pereira está na lista do técnico para essa disputa. Destaca-se também a presença de Henrique Mkhitaryan, reforço para a próxima temporada, e também a presença de Bailey, outro reforço para a sequência dos campeonatos. 9h30 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.